Então, uma das questões que chegam é quando começar a treinar assoalho pélvico? Primeiro é importante a gente entender um pouquinho para que serve o assoalho pélvico, né? Ele funciona como uma rede de proteção e de sustentação. Então, ele fica ali na parte baixa do nosso abdômen, tá? Ele tá ali ligado com a função urinária, função reprodutiva. Então, ele é como se fosse o nosso chão, né? Então, se a gente for pensar, todo o peso ali, ele acaba no assoalho pélvico. E isso acontece de maneira diferente quando a gente vai pensar na anatomia do homem e da mulher. Então, numa porcentagem bem grande, quem sofre mais com as disfunções aí de assoalho pélvico são as mulheres, né? Não só por conta da gravidez, não. Isso é um fator que vai influenciar mais, e quanto mais partos, independente de cesárea ou parto vaginal, isso vai se intensificando um pouquinho. A gente consegue iniciar o trabalho de assoalho pélvico antes da gravidez, tá? Então, se você pretende engravidar, e eu vou focar aqui mais no caso da gravidez, porque são as mães que me acompanham, né? Mas na verdade você pode treinar assoalho pélvico sempre, né? A gente deveria aprender, ele é um músculo, a gente trabalha os músculos do nosso corpo. E o assoalho pélvico não pode ficar fora desse treinamento, principalmente quando a gente pensa num treino para mulher, num treino feminino, tá? Então você pode começar a treinar o assoalho pélvico já. E pensando na gravidez, se você pretende engravidar, o ideal é que você comece o treino com a musculatura ali pélvica antes da gravidez. É possível preparar esse corpo para a gravidez. Isso vai até entrar numa outra live, tá? Já tem algumas questões sobre isso também, e aí eu separei um pouquinho os temas, mas é possível cuidar e preparar esse corpo para receber a gravidez. E uma das partes principais do corpo que a gente deve cuidar é a parte pélvica, né? Pensando na gravidez, pensando na evolução gestacional e pensando no pós-parto. Outra coisa que eu acho importante ressaltar, é diferente o trabalho, o treino, né? Os exercícios que eu direciono para as mulheres grávidas e para as mulheres que estão no pós-parto. Quem não sabe do que eu estou falando, acompanhe o vídeo anterior que fala um pouquinho sobre a divisão das mães, em que fase você está aí no seu pós-parto, tá? Mas só para vocês entenderem melhor. As mães lá do grupo 1 não vão se exercitar. As mães de grupo 2 que estão até 6 meses de pós-parto, a gente vai iniciar um trabalho grande de fortalecimento, né? Essa musculatura estava toda enfraquecida, então a gente vai iniciar um trabalho de fortalecimento para a região pélvica importante, tá? Ele vai acontecer de uma forma. Estando no grupo 3, a gente intensifica um pouquinho, porque a gente sabe que já teve um trabalho anterior de fortalecimento da região pélvica, então a gente consegue aumentar a intensidade e consegue adicionar exercícios, por exemplo, que ela não fazia estando grávida. Tá? Então, treinamento de assoalho pélvico na gravidez é uma coisa, treinamento de assoalho pélvico no pós-parto e, dependendo da etapa que você está no pós-parto, acontece de outra forma. Isso é a maneira que eu aplico com as minhas alunas. É importante cuidar da região pélvica muito. A gente tem disfunções bem desagradáveis aí pensando em doença pélvica, né? A incontinência urinária, a incontinência fecal. E acho que o mais grave de todos é o prolapso de órgãos, né? Que aí são casos mais extremos onde os órgãos descem mesmo, né? Enfim, é uma situação bem desagradável. E como que eu vou tratar disso, né? Você vai precisar de acompanhamento médico, você vai precisar de um fisioterapeuta pélvico para cuidar de você. E onde o profissional de educação física entra nisso? É na prevenção, né? Então, se você já está num caso mais grave, você vai precisar de um trabalho aí multidisciplinar. Você vai precisar da equipe médica, do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Agora, quando a gente vai cuidar desse corpo, pensando na gravidez e no pós-parto, você precisa de profissionais aí específicos, tá bom? Tá entrando mensagem aqui de aluna, peraí. Você vai precisar de um treinamento bem especializado, para que a gente não atrapalhe, para que a gente não piore um quadro já existente.
exercício feito de forma errada, aliás, não existe exercício errado, né? Existe exercício aplicado no momento errado e que não deveria ser ali para aquele indivíduo. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque alguns exercícios vão piorar esse quadro na gravidez e no pós-parto? Sim. Outra curiosidade, normalmente mães que têm diástase, elas vêm acompanhadas aí de escapes de xixi, de problemas de incontinência urinária. A maioria das vezes, tá? Não são todos os casos, mas a maioria sim. Então, a gente percebe que essa região pélvica, a região baixa do abdômen, né? Toda a porção abdominal, elas precisam ser bem cuidadinhas durante a gravidez e pós-parto. Então, a gente precisa de cuidados maiores quando essa mãe passou por uma gravidez, pela segunda, pela terceira, e assim vai aumentando o nível ali de cuidado com a parte pélvica, tá? Nosso músculo tá assim, né? Mais ou menos assim, né? Funciona como uma rede. E por conta da anatomia feminina, a gente tem uma tendência maior ao enfraquecimento nessa região, tá? E quanto mais gravidezes a gente tiver, mais enfraquecido tende a ficar. Significa que vai estar? Não. Por quê? Porque eu vou pensar que vocês vão ter um cuidado e vão fazer um trabalho de fortalecimento na região pélvica. Então vai ficar tudo bem. É possível, com um treinamento correto, a gente melhorar esse quadro e não trazer complicações futuras aí, principalmente para as mães. Na gravidez tem diferença? Um pouquinho. A gente tem um pico de liberação hormonal aí da relaxina no segundo trimestre gestacional. Então, isso vai influenciar um pouquinho o tipo de treinamento também. Uma coisa importante, quando eu digo isso, eu não quero dizer que é para vocês deixar para resolver isso lá no pós-parto. Lá no pós-parto eu vou treinar assoalho pélvico. Não, né? Pelo amor de Deus. A mudança corporal maior que está acontecendo com você é durante a gravidez. Então, qual é o melhor momento para eu iniciar o treino de assoalho pélvico? Se eu sei que eu vou engravidar, é antes então. É possível você preparar esse corpo antes. Fala aí pro profissional de educação física que te acompanha. Fala, tô pretendendo ter bebê, não sei agora, não sei quanto tempo, mas já queria fazer um trabalho direcionado para a região pélvica, para fortalecimento de core, né, para me preparar. Exercícios posturais também vão ajudar bastante. Qual é o outro momento melhor? Pensando que eu não sabia que eu teria um bebê. Imediatamente quando você tiver a liberação médica e já puder se exercitar. Então, nesse momento, você já inicia o trabalho pélvico, tá bom? E outras regiões também são importantes, mas hoje a gente vai falar mais sobre o assoalho pélvico, tá? E eu tenho recebido algumas perguntas bem elaboradas, digamos assim, e isso é muito bom porque eu consigo direcionar melhor a resposta para vocês. Eu não vou identificar o nome, né? Não vou dizer quem é, mas talvez eu diga a idade, o tempo gestacional, dependendo da pergunta, se isso for interessante na resposta, porque dessa forma eu consigo ajudar mais as mães. Então eu vou voltar mais vezes aqui na live com alguns casos, né, analisando alguns casos e compartilhando com vocês com a autorização das mães e das alunas, tá? Porque assim eu acho que pode ajudar outras mães a ter um caminho, a ter um norte aí do que procurar, e na diferença de primeiro trimestre gestacional, segundo, terceiro, pós-parto, tá? Assim eu acho que fica melhor para vocês, tá bom? Um beijo, até mais!